estar mais uma vez num papo reto aqui com a psicóloga Zina Costa, que vai trazer um tema que nós já debatemos algumas vezes, mas que agora veio com uma proposta muito interessante, muito legal. Eu vou deixar para ela contar tudo isso para nós e eu só vou interferir no último caso, tá bom? Vou falar assim, né, Eliseu? Bom, é um prazer, uma honra estar aqui novamente com vocês, né, trazendo aí um tema que eu particularmente gosto muito e que tem sido aí inspirador para mim nos últimos anos, que é o envelhecimento ativo e saudável. Eu já contei aqui em outro momento, né, que tem uma história nesse sentido. Minha mãe tem Alzheimer, então foi acometida por uma demência há quase 14 anos já. Ela vai fazer agora 90 anos no mês de outubro. E isso acabou fazendo com que eu sondasse um pouco mais, né, como isso tinha acontecido com ela, já que ela era uma pessoa que, na minha opinião, era muito ativa. E aí eu quis descobrir um pouco mais sobre isso, né? Então é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Mas dentro desse envelhecimento ativo, você criou um selo. Ah, sim. Eu queria que você falasse desse primeiro selo, do selo. Porque eu já me inscrevi, hein? Tá certo. Bom, quando eu comecei a pesquisar sobre envelhecimento ativo e saudável, eu entendi que não era uma coisa muito simples da gente fazer, né? Envelhecer com saúde, né, sendo ativo, exige aí não só uma iniciativa própria, mas uma oferta, né, de serviços para que você consiga fazer isso, né? E o que a gente vê normalmente é que a pessoa, se ela envelheceu bem, né, se ela tem uma boa aposentadoria, ela pode aí usar, né, o seu recurso financeiro para pagar alguns serviços para conseguir se manter ativa depois da aposentadoria ou depois de parar de trabalhar. Isso é uma minoria, né? Isso é uma minoria. Então, o que eu entendi? Que precisava-se de política pública que desse essa condição para a pessoa idosa. Como eu disse, a minha mãe, ela sempre foi minha referência para todos os estudos que eu fiz, tá, gente? Então, o que aconteceu? Antes dela ter o diagnóstico de Alzheimer, ela já frequentava um local chamado Centro de Convivência para Idosos, que é um serviço público. Em Guarulhos a gente tem dois, né? Um fica no Jardim, no Maia, e outra fica na Tranquilidade, que era onde a minha mãe morava. E ali ela tinha os grupos de tricô, crochê, chinelo, bordado, tear, e ela participava. Inclusive esse grupo também fazia passeios, né? Então ela ia para bares, fazia atividade física e tudo mais. Então ela tinha essa oportunidade. E aí eu comecei a investigar, né, o quanto disso a gente tinha na cidade. Descobri que era muito pouco pelo tamanho da cidade. E eu tive uma inspiração para escrever esse selo, que eu estava contando ali nos bastidores, né, como foi a primeira inspiração que eu tive. Isso foi em 2018, a primeira edição do selo. Guarulhos tinha acabado de inaugurar ali uma secretaria, que é a Secretaria de Direitos Humanos, até chamava outra coisa, chamava Assuntos Difusos na época, mas essa secretaria tinha ali uma subsecretaria de Política para o Idoso. E nessa subsecretaria, né, uma dessas, vamos dizer assim, uma das ações dessa subsecretaria foi buscar dentro do poder público ali, né, eu apresentei, na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para localizar as empresas que tinham tributação pelo lucro real. Por que isso? Porque essas empresas poderiam fazer doação de parte do seu imposto para o fundo do idoso. Então, a Secretaria tinha essa finalidade. E ali eu me inspirei. Mas a prefeitura, ela designa algum valor também para essas secretarias? Não. Na verdade, captações. O fundo da pessoa idosa,
ele se mantém pela doação dessas empresas, inclusive de pessoas físicas também. Pessoas físicas que fazem a sua declaração pelo modelo completo do imposto de renda podem destinar uma parte do seu imposto devido, não o pago, mas o devido, né, para o fundo do idoso. Isso é uma campanha para a gente fazer outra vez. A próxima. Não, pode falar agora também. Não, é porque eu acho que tem uma época específica, tá perto né? Perto de boa fazer. Ideia, boa ideia. Você sempre com as ideias oportunas. Vou agendar para a gente conversar em março, fevereiro. Nesse momento. Nas empresas, o imposto de renda é no final do ano, né? Então, nesse momento, as empresas fazem essa destinação, inclusive. Lembra que da última vez a gente falou do projeto de geração TEC, porque é baseado na lei de incentivo. E a lei de incentivo para a empresa, normalmente ela faz a destinação até o dia 31/12 daquele ano. Então, daqui até o final do ano, as empresas de lucro real podem fazer destinação para os fundos da pessoa idosa. Pode ser um projeto específico, né, através de um edital, ou de alguém que tem um projeto... Vamos fazer assim. Dia 2 de outubro é o 5º selo. Isso. Lá no Damas Tortas, certo? Isso, olha. Então, depois disso, nós vamos trazer o resultado desse encontro. Perfeito. E aí fazemos essa orientação para as empresas. O que você acha? Ok, perfeito, perfeito. Muitas já estão com o edital aberto, justamente porque, vamos dizer assim, selecionam os projetos que elas querem patrocinar através da destinação, né? Não é um patrocínio direto, é uma destinação. Mas isso me inspirou a perceber que as empresas, elas poderiam fazer mais do que isso, né? Fazendo isso já está muito bom, mas tem mais do que isso que elas poderiam fazer. Como eu venho da indústria, então eu considerei assim, daquilo que eu conhecia da indústria, o que podia, na verdade, a indústria fazer, o seu RH, né? O pessoal da responsabilidade social, o que essas pessoas poderiam fazer em prol da pessoa idosa, lembrando que dentro das organizações existem pessoas envelhecendo, né? Assim como em toda a sociedade. Lembrando aí que nós estamos em transição demográfica, né? Nós estamos saindo de uma população que era em menor número idosos do que jovens, e estamos invertendo a pirâmide, né? Nos próximos anos, aí até 2050, ela está totalmente invertida. A gente vai ter menos jovens e mais pessoas idosas. Então, essa transição exige da política pública a adequação dos seus serviços, né? Até pouco tempo a gente continuando estando, né? Muito interessado em cuidar das crianças. E devemos continuar, porque afinal elas são menos... Temos que cuidar dos dois extremos. Dos dois extremos, né? E a Constituição já nos garante isso, lembrando aí o artigo 229 da Constituição. Mas aí essa inspiração, né, surgiu naquele momento. Eu escrevi, então, algumas boas práticas que as empresas poderiam fazer e resolvi lançar um selo. Eu já tinha visto algumas iniciativas assim do meio ambiente, né? Naquele momento também estava surgindo aí uma estratégia do governo federal para os estados, inclusive o estado de São Paulo lançou aí o selo Amigo do Idoso. Então já fazia parte de uma estratégia nacional. Naquele ano que eu montei o selo, quando eu terminei de escrever o regulamento do selo, tinha saído um decreto, inclusive, de que aquele ano era o ano da pessoa idosa. Aquelas coisas, né? Como Deus te revela algumas coisas antes de todo mundo, né? É verdade, é verdade. Acho que é divino, né? O que Deus faz com você. Divino. Amém. Eu sempre penso nisso, né? Às vezes eu falo, Deus, né? Por que me dá tanta coisa, que eu tenho tão pouco braço? Mas ele só dá coisa para quem é ocupado. Para quem é desocupado, ele não dá. É verdade. Bom, então, aí assim, quando eu escrevi então um protocolo para a empresa e pensei num evento para reconhecer essas empresas, né? Para fazer, né? Inclusive, com que isso fosse inspirador para outras, né? Se a gente reconhecesse quem estava fazendo alguma coisa bacana, aquilo podia contagiar, né? Não contaminar, mas contagiar outras pessoas. Só que
Quando eu consegui terminar aquilo, foi impressionante, porque daí veio o que mais que podia ter, né, quem que podia participar disso além das empresas. Como eu já fui do comércio também, aí, nossa, foi uma abertura, porque daí eu já pensei no primeiro, segundo e terceiro setor, gente, que aí eu peguei o poder público, né, as instituições, as empresas. E o poder público entra assim com bastante vontade ou larga na mão de quem prepara? Então, eu descobri algumas coisas no caminho, né? Acho que na minha segunda edição do selo, por exemplo, a gente teve uma solicitação do setor de saúde. Por quê? Né? A saúde, embora ela tenha um protocolo do SUS que é, vamos dizer assim, generalizado, as unidades básicas de saúde, elas podem trabalhar no nível local. Então, quando você coloca local, aí você tem diferenças entre uma UBS e outra, porque aí ela considera o contexto da região onde ela participa, inclusive por conta dos conselhos de saúde que incluem pessoas idosas. Não é uniforme. Não é uniforme. E aí naquele ano, quando a gente já estava com praticamente inscrição na rua, categoria pronta, uma pessoa da área da saúde do idoso nos procurou e falou: olha, nós temos aí das 69 UBSs que nós temos em Guarulhos, 13 que tem um trabalho específico para a pessoa idosa, e eu gostaria de reconhecer. 20%, aí vamos entrar na história dos 80 e 20. Pois, viu? Aí eu falei, nossa, né, que bom cálculo mental, eu não tinha feito essa conta. A gente estava falando aqui da técnica de Pareto, que fica para outra vez, tá, gente? Pesquisem aí. Mas, de qualquer maneira, naquele momento eu entendi, a gente acabou assumindo, né, houve uma mobilização da gestão de saúde, da parte da pessoa idosa, para que os próprios gestores fizessem esse reconhecimento público. E aí a gente fez também, né? Então, você perguntou inicialmente se o setor público participava ou não. Nós temos aí os CCIs, que são o Centro de Convivência para o Idoso, que já faz muita coisa na área do envelhecimento ativo e saudável. A saúde, é competência da saúde oferecer saúde? Lógico que é, né? Mas a gente sabe que se a gente puder reconhecer aquilo que é bom, a gente fortalece para que aquilo não deixe de acontecer, né? Então, qualquer prática nos setores, né, públicos que venham a favorecer a pessoa idosa, a gente reconhece. Então, assim, naquele momento que era só empresa, deixou de ser só empresa, e aí eu comecei a pensar nas instituições de maneira geral, incluindo o terceiro setor, né? Depois, as instituições religiosas, eu entendi que as igrejas poderiam fazer muito mais do que fazem, né? Veja, para a pessoa idosa. Eu não estou dizendo que as igrejas não fazem, é que ainda não se tem a cultura. Se cuida da criança, né? Tem lá o Ministério Infantil, se cuida dos adolescentes. Hoje já está começando a ter. Começando a ter. Então, mas eu estou falando de 5 anos atrás, quase 6, né? 2018, né? 5 anos exatamente, e a gente vê que isso está começando a surgir. E aí, né, foi uma inspiração. Bom, se eu tivesse que implantar na igreja, como eu faria? Eu fiz lá um monte de sugestão. Se eu tivesse um serviço, né, de longa permanência, o que eu poderia fazer? Porque a ideia do selo não é valorizar aquilo que já é obrigação da instituição fazer. Então, se você pensar numa longa permanência para idosos, ela tem ali um protocolo da vigilância sanitária que ela tem que cumprir. Então, além do protocolo, o que ela faz que ninguém pede, mas que ela achou bacana fazer, né? Então, isso são coisas que a gente tem que valorizar. Sim. Porque todas as vezes que tem alguma coisa a mais, se um faz, de repente pode virar aí um estímulo para outro fazer também. Gente, vocês estão vendo
a grande capacidade da Zina, né? Quando a cabeça dela viaja assim nos projetos, por que ela é uma especialista, né? E eu acabei esquecendo de falar no começo, ela é presidente do Instituto Acolher, né? Aqui em Guarulhos, onde dá cursos para berçaristas e para cuidadores, né, de idosos, já fazem dezenas de anos e está crescendo, graças a Deus está crescendo e tá vindo numa sequência, ela está preparando pessoas também para se empenharem da mesma maneira que ela. Vai ser difícil, né? Porque ela vive nos 220 e é difícil acompanhar o raciocínio dela, as vontades dela. Nossa, é muito difícil. Mas temos que ter engajamento de diversas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho e a Zina muitas vezes está sozinha, né? Ela tem buscado parceiros e graças a Deus tem encontrado, mas a maioria das vezes é sozinha. Então acho que está chegando o momento de preparar pessoas para te ajudarem a progredir esse projeto lindo, maravilhoso, que é o que você falou, a pirâmide está invertendo, né? Hoje nós estamos com um número de idosos muito grande e precisamos fazer alguma coisa por eles, né? Quando eles eram um pouco menos idosos, ajudaram a gente a andar, né? Sim, né? Sem dúvida. A direcionar nossas vidas. Então, eu gamei esse teu projeto. Bom, nesse sentido, né, eu posso dizer que uma das oportunidades que Deus está me dando é essa, né? A gente está falando publicamente, não deixa de ser sementes, o que a gente está fazendo, porque na medida que a gente coloca uma ideia para fora, né, eu sempre acho que as pessoas podem melhorar as nossas ideias, né? Elas são sementes e elas podem frutificar na vida de outras pessoas de uma maneira impensável, né? É maravilhoso quando você vê, né, quando você encontra alguém, lembra, uma vez você me falou tal coisa e aquilo, é muito, né? gostoso, é muito gostoso, é muito gostoso, né? Então, como você disse, a gente tem aí o curso de cuidador, que surgiu aí dessa minha experiência pessoal, mas também a gente tem agora um núcleo de convivência para idosos, né? Baseado no conceito do envelhecimento ativo e saudável. Então, voltando ao selo... Você tem no teu espaço do acolher. Isso. E você está implantando em outros lugares também. Então, na verdade, a gente participou agora de um chamamento público para fazer gestão, né, de 4 núcleos, mas não sei se a gente vai ter êxito, né, se a gente vai ganhar o chamamento. Porém, o projeto já está escrito. Então, se a gente não ganhar, esse projeto, né, qual é a intenção dele? Né, da Secretaria, na verdade, de Direitos Humanos, de Política para o Idoso, a Subsecretaria de Política para o Idoso. Usar espaços que já têm uma certa estrutura e levar, na verdade, RH, né, atividades para aquele lugar com esse olhar, né, de oferecer aí um envelhecimento ativo e saudável para a população. Então, oportunizar locais onde as pessoas possam se encontrar e ali desenvolver atividades orientadas por técnicos. A verdade é essa. Até o TEC 60 está lá, né? Vai estar lá. Isso, a ideia é o TEC 60 também. O TEC 60 é o projeto da Geração Zina. TEC. Geração TEC. Dos 60 que tem medo de mexer no celular, tem dificuldade de mexer no celular. Então, ela está preparando pessoas para ajudarem aqueles que necessitam. Então, e esse projeto, nessa implantação aí, ela deve surgir em 4 pontos lá em Guarulhos. Então, eu falei que a gente tem 2 centros de convivência que são públicos e a ideia é criar aí mais 4 núcleos de convivência. Agora, eu já estou viajando aqui nas possibilidades do projeto, né? Além disso, né? Para além daquilo que foi escrito. Então, eu fiz a inscrição ali para o chamamento, mas independente de dar certo no chamamento, já fui picada. Já fui picada pela ideia de fazer isso de forma itinerante, né? Itinerante, que eu digo, em vários locais que não há sede. Isso pode ser feito em condomínios, pode ser feito em associações, né, em clubes. Eu acho que é legal porque isso é implantar sementes, né? Sim. O importante é isso, a gente plantar e vai colher com certeza. Certamente. Né? Porque é um projeto que
traz um bem-estar para as pessoas, né? Eu não sei se eu já te contei que quando eu escolhi o nome de acolher, ele tinha um motivo. Não era só acolher de abraçar, de dar proteção, mas era acolher, entendeu? Se você olhar meu logotipo, você vai ver que tem um brotinho ali, porque a ideia sempre foi as sementes, né? Porque a gente entende que nós, né, somos limitados, mas que uma semente é capaz de gerar muito mais do que eu creio que você já tem sementes germinadas, eu creio nisso, sim, né? Também. Agora, o tempo de Deus é tempo de Deus. Sim, sim. Então, vamos crer que vai frutificar muito. Né? Tem plantinhas que demoram 10 anos. Eu já te contei que uma vez Deus me respondeu claramente. Estava eu na mesa de almoço com a família, e aí veio essa coisa, né? Porque eu, quando eu começo a falar, a ideia vem junto, não é que ela já estava lá, ela vem, né? Eu vou falando e as ideias vão surgindo. E aí eu compartilhei com a minha família, né, na mesa. Eu falei, bom, eu não sei por que Deus me dá tanta ideia se eu não consigo realizar, né? E aí ele respondeu, claro, mas quem disse que é você que vai fazer? Então, assim, aí a partir daí eu não me preocupo mais no fazer. Quem planta tâmara não come tâmara, isso, é isso mesmo. Demora muitos anos. Né? Parece que agora já deve ter diminuído o processo, mas eu acho que era a tâmara 90 anos, coisa assim. 100 anos, então, na verdade, você planta uma tâmara para gerações futuras comerem, né? Acho que hoje com esse processo todo de agricultura moderna, acho que não deve ser bem assim, que acabou. Mas sempre foi essa ideia. Tem gente que já falou do abacate, mas o abacate é rápido. É rápido. Você planta a semente no seu filho. Sim. E vai frutificar aqueles valores quando ele for pai. E às vezes você não vai nem ver. Ele também nem vê. 20 anos, 30 anos, sei lá. A gente ou não vai nem saber que frutificou, porque a gente talvez não seja capaz de eu creio assim que dentro do nosso trabalho, né, que a gente faz, na psicanálise, você na psicologia, a gente fica observando detalhes, né? Sim. A gente não julga, mas fica observando detalhes. E aí, de repente, do nada, um detalhezinho de um procedimento do filho de um paciente, você descobre o valor que foi plantado nele. Sim. Né? E as pessoas não percebem, muitas vezes não percebem. Então, quando você fala, vou dar um exemplo aqui de uma mãe, de uma paciente que está com o filho adolescente e está num momento de conflito com o marido, e o filho fala, mãe, eu vou ficar com você, eu vou cuidar melhor que o pai. Eu falei, caramba, então é sinal que o seu marido cuidou de alguma forma de você, talvez não esteja cuidando agora, mas se ele falou que vai cuidar melhor, veja com ele qual o melhor do pai, né? Uhum. E aí, ela na outra sessão falou assim, nossa, ele fez um relatório do que ele podia ser melhor que o pai. Olha, pois é, às vezes passa despercebido, né? A gente precisa atentar mais o olhar. Sim. O olhar, a escuta, né, para as coisas que estão à nossa volta e principalmente para os mais próximos, né? Às vezes a gente olha muito para fora ao redor e não olha para dentro, né? Nos nossos próximos. Mas então... Eu já marquei aqui para a gente vir conversar dia 9 de outubro, que é após, né, o dia 2... Isso, é o evento. O evento. Aí na outra segunda. Na outra segunda a gente vem conversar. Bacana, aí eu já vou trazer mais um assunto. De repente o Fábio vai gravar lá o evento, né Fábio? Eu estou arrumando um compromisso aí, hein, Fábio? Fábio é o diretor da Estúdio TV, né? E estou arrumando um compromisso para ele gravar o projeto do Quinto Selo. E quem sabe a gente faz lá a entrevista, né? Que é muito... Não dá nem para digerir, né? Acho que lá... Bom, a gente já teve algumas experiências. Nós tivemos 3 selos presenciais e um virtual. Então, falando um pouquinho da história do selo, então foi assim que ele surgiu, né? Então, primeiro inspirado aí nas empresas e depois com algumas sugestões de práticas para outras categorias, como as instituições públicas e privadas que cuidam de saúde, de assistência, serviço para a pessoa idosa no geral. As igrejas, depois também eu me inspirei nas escolas, tinha ali um evento que acontecia uma vez por ano, que as escolas
provocavam uma redação, um concurso de redação sobre o envelhecimento. Então a criança podia escrever ali um poema, alguma coisa sobre os seus avós, sobre uma pessoa mais velha que ela conhecesse. E aí eu me inspirei nisso, e no artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa, tá lá. E aí já escrevi também algumas sugestões para serem implantadas em instituições de ensino, em qualquer nível, né? Não só para as crianças, mas também as escolas de nível superior. E fora isso também os projetos, porque a gente entende que tem coisa que a pessoa gostaria de fazer, mas não fez por falta de incentivo. Então os projetos, eles também têm lugar no nosso selo, como para que a gente possa apresentar e de repente inspirar alguém a fazer o projeto. E o selo, ele chama Vai Acolher com Amor. E da onde surgiu esse nome Vai? Dos voluntários, né? Então, era voluntário amigo do idoso. Vê aí, vai, né? Acolher com amor. Então, o voluntário, né, vai acolher com amor. E aí ficou o nome do selo dessa forma, né? Então, para não copiar, lógico, né, do Estado de São Paulo, que é o selo amigo do idoso. Então, o selo amigo da pessoa idosa vai acolher com amor. O nome do selo é esse. E aí esses voluntários também, eles são reconhecidos no evento do selo, justamente porque a gente sabe que algumas ILPIs, por exemplo, elas contam com a visita dos voluntários, porque às vezes os familiares mesmo, principalmente no passado, né, abandonavam ali os seus idosos nesses lares. No passado não, continuam fazendo, né? Olha, continua, mas agora a legislação é um pouco mais rígida para os familiares. O familiar não pode mais deixar o idoso lá e não dar assistência, né? Então, hoje tem uma legislação que pode fazer com que a instituição até devolva a pessoa idosa para a família. Aí, né, a coisa ficou mais... Aí pega. Pega. Zina, nosso tempo está acabando, eu queria que você fizesse o convite pro evento. Tá. Então, o evento, assim, nós temos duas fases aí do evento. Nós estamos na primeira fase, que é a fase das inscrições. As inscrições já estão abertas. Elas são feitas através de uma inscrição bem simples, é um formulário, nada como um edital, tá, gente? É uma coisa bem simples, mas para registrar onde que você está atuando, né, qual categoria que você pertence dessas que eu falei, qual eixo do envelhecimento ativo e saudável que você vai colocar o seu projeto. Quais são os eixos que a gente definiu? Os 4 pilares do envelhecimento ativo e saudável, preconizados ali pela Organização Mundial de Saúde, que são eles: saúde, aprendizagem ao longo da vida, participação social e segurança. No nosso manual de sugestões, a gente fala um pouquinho de cada um deles, né? Ou pelo menos de algumas práticas dentro desses eixos. Mas, de qualquer maneira, a pessoa, às vezes ela entende que o projeto dela, vamos dizer, contribui nesse quesito, né? Então, no meu caso, eu coloquei segurança, né? E aí você já deu a dica, né? Fora que era a segurança da parte financeira, né? Mas você já viu do outro lado também, né? Então, a segurança, muitas vezes, ela é vista só da parte financeira, da pessoa ter segurança de, né, envelhecer com uma boa aposentadoria, que ela possa pagar ali o seu convênio, os seus remédios, né? E todas as coisas que vão surgindo no caminho. Mas a segurança mais do que isso, né? Uma rede familiar presente, né? Uma rede de amigos, às vezes não tem mais familiar, às vezes a pessoa às vezes não teve filhos ou não constituiu família, mas ela precisa se sentir segura na região que ela mora, no município que ela mora, né? Se existem políticas públicas ali que dê conta dela envelhecer, né? Se ela vier a utilizar, a precisar de cuidado, como que ela vai obter esse cuidado, né? Quem é que vai ser essa pessoa de apoio na família? Então a segurança, ela vai além da questão financeira, né? O próprio autocuidado, né? Sim, o quanto conhecimento, né? Conhecimento, planejar. Nós falamos outro dia que as pessoas elas não querem pensar no envelhecer.
E a gente tem que pensar, gente, é uma fase da vida como outra qualquer. E se conhecendo, pensando, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Sim, porque você vai começar a fazer coisas que você não fazia, que vai te alegrar, que vai te deixar feliz, que vai te inspirar. Isso traz recompensas maravilhosas, né? Então, uma das coisas que eu venho falando muito é a respeito dessa coisa de velhice, né? As pessoas falam, não, você não é velha, porque você está na terceira idade, você é idosa. Gente, eu sou velha, né? Porque eu tenho defendido isso, assim, envelhecer, ficar velho faz parte da vida. Eu estou velha, né? Não interessa como eu estou, se eu estou bem ou mal, né? Eu estou já na idade do envelhecimento. Porque na classificação você é uma jovem idosa, então, né? Até porque a gente deve, provavelmente aí vai ter algumas mudanças das faixas etárias aí nas classificações de alguns serviços, alguns direitos, por conta da longevidade mesmo, né? A gente está vendo aí muitos centenários agora. Sim. Muitos centenários. Então não dá para você tratar uma pessoa de 60 anos igual você trata uma pessoa de 100. Então, isso aí a política pública ainda vai ter que ajustar. Mas, de qualquer maneira, o que a gente precisa tirar é o estigma de que velhice é um lugar de inatividade. Por isso, tanta ênfase aí no envelhecimento ativo. Então, você falando de atividade, ontem, na pregação, o pastor Marcos falou um negócio tão legal. Deus gosta de TDAH. Pessoas ativas. É verdade, hiperativas, né, que faz muita coisa ao mesmo tempo, é isso mesmo. Então, aí voltando aí à questão da inscrição. Então, a pessoa ela vê lá qual categoria ela pertence e qual eixo que pertence o projeto dela. Porque o tema dessa edição do selo é promoção do envelhecimento ativo. Mas você está trazendo para pessoas que têm projetos, ideias e também o público que quer participar, como que fica? Então, aí a gente vai ter o evento é aberto, não precisa, qualquer pessoa pode participar, vai acontecer dia 2 de outubro, que é uma segunda-feira, em homenagem, na verdade, ao dia 1º de outubro, que como é num domingo, a gente transferiu o evento para a segunda. Do Dia Internacional da Pessoa Idosa, que é dia 1º. Então, a gente sempre escolhe essa data ou próxima a ela para fazer a edição do selo, porque não deixa de ser um marco, né? Com certeza. Com certeza. E aí, nós estamos na fase da inscrição, vai até dia 23 de setembro. O selo a entrega, o evento do selo, na verdade, a gente faz algumas homenagens para essas pessoas que trazem aí os seus projetos e faz uma pequena sinopse desse projeto na hora de entregar esse reconhecimento. Todo mundo vai receber, todo mundo que se inscrever recebe ali um certificado de participação, né, que colocou o seu projeto no selo, né? E aqueles que a gente entender que já fazem um projeto com mais efetividade, significância, são aí homenageados com um troféu ou com um banner, que é uma coisa mais específica. Mas o bom mesmo do evento é o compartilhar. Porque, inclusive, alguns grupos acabam fazendo a apresentação nesse dia, então é um dia bem festivo, né, onde eles se veem, né, um prestigia o trabalho do outro, e é uma coisa muito bacana. E quem é voluntário também, né, pode participar como voluntário, para poder ajudar essas pessoas a entrarem no teatro, sentarem. Gente, essa integração que a Zina está trazendo para a pessoa idosa, para a pessoa que se considera inativa, é muito importante a gente estar junto para poder trazer dignidade e trazer vontade para os outros que estão ao nosso redor e mostrar para aqueles que nos julgam que nós estamos vivos, porque Deus nos deu vida, não foi outra pessoa que deu. Bom, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a nosso bate-papo aqui, um papo reto. Agradeço a Zina mais uma vez e vai vir mais vezes aqui, porque essa mulher é incrível. Tá certo. Bom, eu falei onde é? Você falou, né? Teatro da Amastor, Avenida Monteiro Lobato, acho que é 724, é bem conhecido, Guarulhos.
dia 2 de outubro, entre 8 e 14 horas é a nossa programação. Se você tiver interesse de se inscrever, já está lá no nosso portal da longevidade.org.br a inscrição, e acho que hoje à noite já deve subir para o acolheridoso.org.br também uma sinopse aí do que é o selo. E outros municípios que queiram fazer algo semelhante, estamos à disposição. Brasil, vamos fazer a diferença aqui, começando por Guarulhos, começando pela Zina, tá bom? Tá certo. Acolher. Vamos colher muitos frutos desse trabalho, tenho certeza disso.